Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Nós estamos com um convidado maravilhoso hoje, espetacular. Acho que não faltam palavras para elogiar esse meu amigo aí, o Zé Nascimento. Está revolucionando o cenário brasileiro em escrever livros. Então é o seguinte, gente: toca o relógio, coloca a lenha na fogueira, prepare o cafezinho e vamos fazer aquela prosa maravilhosa com o nosso amigo José Nascimento e os desafios que nós temos para 2021. Bem-vindo, Zé Nascimento! Mas, Nascimento, pensando no início do seu livro, algo me cutucou e eu queria Olha, cutucar você também. O Paulo fez um texto, ele colocou assim: não tem jeito, o que transforma são as ideias. Texto do Paulo Silvestre. Certo, concordo, mas o amigo José Nascimento lembrou as ideias que estavam armazenadas no seu ser? Ou realmente você descobriu? Eu sempre pergunto isso. Você lembra ou você descobre? olha, primeiro eu quero agradecer ao Paulo Silvestre, né? É uma pessoa que eu gosto, que você gosta também. De novo, mais um grande conteudista, um jornalista de primeira categoria. Acabou de fazer um mestrado em comunicação agora. Paulo, para quem não conhece, vale acompanhar e vale segui-lo. Apesar que ele tem 700 mil seguidores no LinkedIn, eu estou comprando alguns seguidores dele, né? Eu falei, ô Paulo, me vendo alguns seguidores, eu tenho tô aí pedalando, né? Você que está acompanhando essa live, por favor, ajuda o Zé Nascimento, Ajude nós também. ajuda nós a ganhar um pouquinho de seguidor, né? O Paulo, eu sei que o coração dele é bom, passa aí uns seguidores para mim. Mas o Paulo é um grande conteudista, é um dos precursores do mundo digital aqui no Brasil. Ele foi um dos executivos que trabalhou na formação do UOL, do IG, né? Então imagine de quem a gente está falando. E ele fez um artigo maravilhoso, muito bem elaborado, muito bem escrito para o meu livro. Cara, eu quero dizer o seguinte para você: não tem coisa pronta e formatada, a gente vai construindo. E dentro de uma visão muito nova e muito premente neste tempo, de uma simbiose, de um hibridismo, sabe? Então é a junção da Aroeira, a junção do Zé Nascimento, arrancador de feijão, do Zé Nascimento que ia na escola dominical, na sua comunidade de fé, que cantava na igreja onde ele fazia parte quando era criança, cantava com a minha irmã, hoje não canto nada e não toco nada, com esse reaprendizado, com essa conexão com pessoas. Hoje eu recebi algumas fotos de pessoas que moravam comigo na República de Estudante, em Ponta Grossa, que compraram meu livro. Hoje eu postei no Instagram o Márcio Berton, que é meu amigo, da sexta série, que eu reprovei. E, pasme você, eu consigo lembrar o nome dos meus amigos que estudaram comigo durante toda a minha jornada escolar. A carteira onde eles sentavam, e de alguns deles eu lembro o número da chamada. Então, hoje eu não sou nada, senão a soma desse conjunto de caminhada, de história, que envolve pessoas, que envolve Deus, que envolve a minha esposa, que envolve Mariana e Daniel, que envolve o meu pai, que eu lembro dele todo dia, que envolve a minha mãe, né? Então, esse conjunto todo, é isso que eu sou, e é um pouco disso que eu externo no livro, naquilo que eu trago a respeito de empreendedorismo, de inovação, de humanização, de comportamento, de liderança. Tem mais um spoiler que eu quero que você guarde. Anote essa palavra. Tem a história do sonho, que eu prometi falar, e anote essa palavra, liderança. Com certeza. Tá bom? Certo. Aí nós vamos passar para um agora do Marçal. Tem mais? Tem. No seu livro tem uma provocação no prefácio, Marçal Siqueira. Qual foi o estalo que você teve na pandemia? Então, após ter sentido esse estalo em você, quem é o Zé Nascimento do passado, que conectou a sua fase de criança, que permitiu você fazer o livro, escrever o livro em 100 dias? Existe alguma coisa que aí você ainda não contou para ninguém, que fez você motivar a escrever esse livro, que te remete ao seu passado, para cair no seu livro do futuro? Sem problema nenhum. Eu quero mandar um abraço e agradecer ao Marçal Siqueira também. Marçal Siqueira foi o grande incentivador e provocador do meu livro.
durante a pandemia. O Marçal foi meu aluno na graduação, depois foi meu colaborador em empresa onde eu participei, foi meu sucessor quando eu fui gerente de recursos humanos de uma empresa e hoje é meu parceiro em vários projetos que nós estamos desenvolvendo. No meio da pandemia ele me ligou e falou, precisamos fazer alguma coisa juntos. Eu falei, cara, eu não quero mais falar sobre isso. A gente pega e faz ou não faz. E a gente criou um treinamento chamado PMT, Programa de Mentoria de Talentos. Criamos inicialmente presencial, através do Zoom, e depois criamos online. Você conhece muito bem, né? Top. Então, respondendo a tua pergunta, porque eu não fujo da raia. Cara, de novo, né? Eu venho de um universo com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado dos meus pais e da comunidade onde eu estava inserido. Eu venho de um lugar da zona rural onde as pessoas matavam um porco e iam levar um pedaço para o seu vizinho, onde as pessoas faltava um alimento na sua casa e as pessoas dividiam, emprestavam para o seu vizinho. Enfim, tinha um sentimento de coletividade, um sentimento de generosidade, de pertencimento, de envolvimento muito grande, porque todos entendiam o seguinte: nós estamos no mesmo barco. Então, na medida que alguém levava um pedaço do porco que tinha acabado de matar para o seu vizinho, ele sabia que daria 3 ou 4 meses, quando o vizinho matasse um porco também, ele ia receber de volta. Agora, nesse cenário, eu também recebi muitas situações afirmativas, você pode, você deve, você consegue, mas eu também recebi, inclusive no âmbito de fé, no ambiente de fé onde eu estava inserido, muitas negativas, tá? Então, por exemplo, cantar aqui ou tocar um instrumento não é para você, que é gordinho e de ranhento e de família pobre, tá? Ou alguns medos e proibições. Mas um que me marcou muito foi o seguinte: quando eu estava lá pelos 17 anos e muito feliz e eufórico, os meus amigos, e aí na vida a gente tem pessoas que lançam palavras positivas, boas, e também pessoas que lançam palavras negativas. Os meus amigos, como o Márcio Berton, que está lá no meu Instagram hoje, dizia o seguinte: vamos fazer o vestibular. E eu dizia, cara, não é para mim, eu não tenho dinheiro, precisa ter grana para morar fora, por mais que o vestibular fosse a universidade fosse gratuita, precisa ter conhecimento e fazer um cursinho para passar no vestibular, e eu não tinha. E os meus amigos fizeram um cursinho, fizeram aquela coisa lá no final do ano, lá, aquele intensivão e tudo mais, e etc. Mas uma coisa que me marcou muito foi que eu estava arrancando feijão na roça e falei para uma pessoa, falei, olha, eu preciso sair para fazer a inscrição do vestibular. Dinheirinho contadinho guardado para fazer aquela inscrição e pensando o seguinte: eu vou ter que fazer o vestibular em Ponta Grossa, vou ter que gastar em ônibus, né? E ficar na casa de um amigo, tal, e alguma coisa assim. E a fala que me veio foi a seguinte: faculdade, vestibular não é para você. Isso é para o fulano de tal, que é filho do chefe, do engenheiro da fazenda. E eu diria o seguinte, que isso não me afetou naquele momento. Mas eu trouxe, já respondendo o que você quer que eu responda, acho que eu carreguei um pouco disso, que ao longo da minha história, eu sempre busquei me superar, me desafiar, né? E eu lembro que, eu saí e fui fazer a inscrição. 2, o meu pai foi conversar com esse senhor, que era um dos líderes lá de onde a gente morava, e ele mandou um input, uma mensagem para o meu pai: seu garoto vai virar um maconheiro e etc e tal para o meu pai, porque ele vai morar fora, vai morar com outras pessoas, e é isso que vai acontecer com ele. Eu fui saber isso depois. De novo, sabe o que aconteceu? Eu fui fazer o vestibular
Sabe o que aconteceu? Eu passei em terceiro lugar no vestibular de uma universidade pública, né? No curso de jornalismo. Eu também não imaginava. Lembra de uma frase que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez? E eu acabei passando em terceiro lugar. Eu não tinha a magnitude disso, né? E aí, quando voltei e passado no vestibular, outros dilemas. Como é que eu vou sobreviver lá? Como é que eu vou pagar essa conta? E como é que a gente vai administrar na quantidade dessas mensagens? Para algumas pessoas, essas mensagens negativas são sinal para desânimo, para desistir, para parar. Graças a Deus, graças a alguns amigos, graças ao destino e graças à minha persistência, eu tenho que admitir, tive vontade sim de desistir, tive vontade de parar, mas resisti mais um pouquinho e avancei. Eu fui para a faculdade e criei um grande objetivo e uma meta. Aliás, vale um recado se tem alguém da Folha de São Paulo me acompanhando. Eu fui com um objetivo, eu pensei assim: eu quero trabalhar um dia na Folha de São Paulo. E durante toda a faculdade eu trabalhei com isso na minha cabeça. E, pasme você, eu não fui para a Folha, tá? Mas quando eu saí da faculdade, eu fui contratado na Rede Globo. Um ano depois, com 24 anos, eu assumi a minha primeira chefia, a implantação do modelo do sistema da Rede Globo numa emissora afiliada em Ponta Grossa, no Paraná. Com 28 anos, eu assumi um projeto de reestruturação da Globo em Maringá. Posteriormente, pasmem, eu pedi a conta da Globo para ganhar menos e ser gerente de recursos humanos, loucura, 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 como diria o Luciano Huck, e de comunicação de uma concessionária de rodovias. 4 anos depois, após essa empresa ficar entre as 250 melhores do Brasil para se trabalhar, projeto lindo, que eu tenho saudades, eu voltei para Curitiba para ser diretor de jornalismo da TV Sinal, a TV da Assembleia Legislativa de Curitiba, via a GW, uma das maiores produtoras do Brasil, produzia Marília Gabriela, Auto Esporte, grandes programas de televisão. Um ano depois, a Globo me chamou para voltar para ser diretor aqui em Curitiba. Eu assumi a área de produção, tocando entretenimento, programas de humor, toda a produção do intervalo comercial da Rede Globo aqui em Curitiba. Mas um projeto que eu gostei muito de fazer, além do Casos e Causos, que foram mais de 250 episódios de curta-metragem, foi a instalação e implantação aqui em Curitiba da OTV. Eu toquei a área de produção, a gente criou mais de 30 programas. Posteriormente, fui convidado para ser diretor de conteúdo do Grupo RIC, Record aqui do Paraná, um desafio que eu toquei, fazendo a audiência crescer em menos de 3 anos, saindo de 3, 4 pontos na média e indo a 7, 8 pontos. Implantei novos programas, enfim, lá eu tocava jornalismo, programação, produção, uma revista de conteúdo, um site de conteúdo que a gente implantou na época. Dessa empresa eu saí para ser diretor de marketing e comunicação de um grupo de saúde em Maringá, o Grupo Santa Rita, onde eu toquei, além dessas áreas, também a área comercial, enfim, uma série de projetos. Essa é um pouquinho da minha jornada executiva, né? Depois voltei para o Grupo RIC como gerente de recursos humanos e hoje atuo como mentor, como executivo de empresas, como consultor, professor de pós-graduação, né? Relações institucionais do gabinete do Erivelto Oliveira, mas acima de tudo sou um aprendiz. Já tem convite para você vir por Rio aí, ô Nascimento. Bom, assumo a reestruturação de grandes emissoras, de grandes empresas, né? E acho que o setor de comunicação passa por uma transformação muito grande. Então, estou aberto. E morar no Rio seria uma coisa legal, né? O interessante, Nascimento, que você falou aí, você falou tudo isso de um capítulo seu, sabia? Não, até porque acho que eu não citei muita coisa de carreira minha, né? Não, mas você falou de você. Quando você fala do seu ser, você revela, né? E no capítulo 6,
Você fala sobre sentimentos, crise, medo, ousadia e ação. E você lembra da animação Divertidamente. Ah, é? Simplesmente o capítulo 6 é o Zé Nascimento no livro. Preciso reler depois. O que acontece? Feito isso, o que você diria para as pessoas, ô Nascimento? O que elas poderiam, qual conselho que elas poderiam fazer para escrever um livro em até 100 dias? Espero vocês. Mundo 6.0, gente. Zé Nascimento. Valeu, gente. Grande abraço no coração. Denis Castro.